temos acesso a tudo, porque o processo é público. Então, qualquer pessoa pode pedir uma certidão a respeito, com cópia de todas as peças processuais, e saber o que vem sendo feito por escrito, né? Tanto pelo município quanto pelo Cefet. É igual o presidente falou, o governo está na bronca contra ele mesmo. É uma incoerência, porque é um crédito do INSS, que, né, vamos dizer assim, é do governo federal, né? O Cefet está pleiteando o terreno, é importante, porque é um órgão federal. Então, o crédito é de quem? Do governo federal, vamos resumir assim. Mas por questões jurídicas, de processos e tal, não é simples de resolver. Depende de decisões judiciais, de acordos. E acordo, quando se trata de órgãos públicos, não é muito simples também. Não é como duas partes, pessoas privadas, que vamos fazer um acordo, o juiz homologa na hora e já sai pronto. Não é bem assim. Então, essa é a questão. É porque vamos colocar daqui a 5 anos de funcionamento do curso de engenharia, como você não vai estar aí colocar uns 1.000 alunos, 2.000, não sabemos a demanda. Diz que cada classe vai ter, cada período, 50 alunos. Então... o ideal seria que se resolvesse o mais rápido possível. Só para fazer um comentário, não é oficial, não tem certeza, mas parece que foi feito um acordo entre o Cefet e o Ministério Público para que quando se trata de fundação, quem que faz o gerenciamento, o Dr. Washington, os advogados que sabem, quem faz o gerenciamento das fundações e fiscaliza as fundações são o Ministério Público. Parece que foi feito um acordo entre a fundação e o Cefet assumindo as responsabilidades e as dívidas. Então, Vossa Excelência pode, nós sugerimos aí uma convocação, um convite, para que nós colocamos em pauta, para que nós, aqui do plenário, ficamos cientes de tudo que se trata ali do Cefet, que eu acho que, para Nepomuceno, eu acho que vai ser, eu acredito que vai ser o divisor de águas na história de Nepomuceno, com essas escolas superiores de Nepomuceno. É uma indústria do conhecimento. Então, fica aí o convite, a convocação aos responsáveis que possam esclarecer a nós, vereadores, para que nós também temos argumentos para esclarecer para a população, porque nós somos funcionários do povo. Então, muito bem, vereador. Obrigado. Muito obrigado, vereador Júlio César Ezequiel. Continua livre as palavras para indicações e requerimentos. Oi? Ficou feito o convite. Eu vou pedir Vossa Excelência que faça a indicação, que aí eu coloco em votação o convite e também a convocação do assessor jurídico para passar como que está a situação. Posso colocar em votação, vereador? Sim, presidente. Coloco, então, a votação da convocação do senhor advogado assessor jurídico do município de Nepomuceno para o esclarecimento do Cefet no que diz respeito ao terreno. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Coloco também o convite do representante do Cefet Campos 9 do município de Nepomuceno, para que venha aqui também nessa casa dar esclarecimento como que está a situação do Cefet, no que diz respeito também ao terreno. Aqueles que forem a favor, permanecer sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Antes de passar a palavra ao vereador Washington Corrêa Lima Neto, o vereador já está para ser falado, eu gostaria de fazer um comentário, que hoje eu vi uma cena que eu acho que nós poderíamos aqui, essa casa, fazer uma indicação ou cobrar do Executivo Municipal. Um dos nossos garis foi pegar um lixo próximo a uma rua e um caco de vidro eles não tinham adequado os cacos de vidro, ele cortou a mão. Ele me falou, fui conversar com ele falou para mim que já passou de 10 vezes isso que está acontecendo. Eu não sei alguma medida mais drástica, mas é importante que o Executivo Municipal faça uma notificação para as casas a qual acontece isso,
para não ficar acontecendo mais isso, dos nossos garis ficar cortando a mão por uma falta de respeito, uma falta de humanidade, de colocar um caco de vidro mal acondicionado. Então, sim, nós estamos aqui para defender o povo, mas nós também temos de cobrar essas ações dessas pessoas. Então, eu não sei, sugiro depois uma indicação, eu sugiro ao responsável pela limpeza urbana que faça uma notificação às casas das pessoas que tenham colocado o caco de vidro dessa forma. Nós não podemos deixar também de elogiar o trabalho que está sendo feito da equipe de reciclagem do município, que está fazendo um trabalho bacana e as pessoas estão entendendo agora da importância. Então, eu deixo o livro a palavra para indicações em requerimento. Com a palavra, vereador Washington Correia Lima Neto. Obrigado, ilustre presidente. Eu vou começar aqui com o problema da coleta de lixo. Eu vou aproveitar a deixa do ilustre presidente e pedir que o Executivo Municipal, a Administração Pública Municipal, ensine o povo com o seu exemplo. A primeira coisa para solucionar o problema do lixo é o exemplo do Executivo, que é o omisso, que é a única pessoa até hoje que não se adequou ao problema do lixo em Nepomuceno. Você tem que guardar o lixo no bolso para chegar em casa ou entrar dentro de um bar ou de uma loteria para usar o lixo. Porque você pode andar aqui em Nepomuceno, da Ponte dos Menezes, até depois do cemitério da Ressurreição, você não vai encontrar um depósito para se colocar o lixo na rua. Então, eu acho que a melhor atitude que possa ter para educar o povo é o exemplo. E o exemplo tem que ser daquele que recolhe os impostos aqui em Nepomuceno. O exemplo tem que ser daquele que é o gestor da coisa pública. O gestor da coisa pública, ele tem uma série de obrigações. Eu tenho visto realmente os garis nas ruas de Nepomuceno. Será que eles estão adequadamente vestidos para a função que desempenham? Eles estão vestidos com roupas que lhe dão segurança? Então, eu acho que a maior força que se pode dar para ensinar o povo é o exemplo. Coisa que essa administração tem por hábito não fazer. Haja vista que a tão decantada coleta seletiva de lixo não encontrou nenhuma sustentação na administração pública atual. Que, na verdade, colocou um caminhão que é dirigido por particular numa situação inexplicável de onde vai o lucro dessa reciclagem. Uma coisa totalmente obscura, que não é própria da administração pública, que deve ser limpa e transparente. Lamento que o ilustre gari tenha tido corte na sua mão, como ser humano. Mas se alguém pôs o caco de vidro no lixo, ele é culpado. Mas 1000 vezes mais culpado do que ele é essa administração incompetente, omissa, incapaz, que tem uma única preocupação: arrecadar dinheiro de todas as formas. E esse tipo de arrecadação, ela tem brotado e tem todos os momentos em Nepomuceno.
Senhores vereadores, o caso da Praça Pimenta da Veiga precisa ser explicado. Não pode ser mais uma pizza em Nepomuceno. É uma pizza de 4 queijos. É a mais suculenta das pizzas já servidas para o povo. É o ataque direto da coisa pública que reflete neste projeto de lei que vai ser apresentado. Porque ele está atacando o leilão público. Porque o leilão todas as pessoas vão ouvir. Podem estar presentes. Não é ali no escuro do gabinete, no reino da propina, que vai se decidir, que vai se colocar para onde vai a coisa pública. É lamentável a situação do município de Nepomuceno, notadamente com vistas a estas eleições. O nosso município está um anal sem rumo, está à beira da falência econômica. Só não vê quem não gosta de enxergar. Ou não quer e não pode enxergar. Eu acho, de outra forma, mudando de assunto, extremamente importante a apuração dos fatos históricos que desaguaram no Cefet. É preciso buscar a história. É preciso se perguntar quantos milhões custou a desapropriação da Fundação São José. Dívida que para os municípios de Nepomuceno comprometeu inúmeras gerações. O passivo trabalhista foi um dos mais altos que qualquer município já suportou. Quem dava aula, quem não dava, quem passou perto, quem passou por cima, quem passou por baixo, entrou na justiça e ganhou. Indenizações bilionárias foram gastos ali para a desapropriação da Fundação São José. Bem lembrado, porque tudo isso está na Justiça do Trabalho de Lavras e de Varginha. Todas as indenizações que foram pagas. Em termos de hoje, mais de 10 milhões de reais. Então, é necessário desenvolver essa história para que os pósteros, os que virão depois, não cometam as falhas que foram cometidas em nome do saber, em nome da apropriação do dinheiro público. Na Santa Inquisição, milhões e milhões morreram em nome de Cristo. Morreram na fogueira. Quer dizer, o homem usa a ideia para aquilo que ele quer. Senhor presidente,
Um último comentário a respeito desse assunto. Eu acho que a ação de uso capião não cola. Porque uma das questões primárias da ação de uso capião é a origem da posse. Como se originou a posse? De onde ela veio? Segundo, o uso capião não existe para dar calote, não. O uso capião aqui é uma forma de se dar um calote numa dívida. Os credores vão perder a garantia porque o bem, objeto que garante a dívida, foi objeto de uma ação de uso capião. É o calote institucional. Por outro lado, vamos aguardar que as pessoas aqui venham para se abrir a discussão a respeito de tão elevado tema. Por ora, mudando de assunto, eu gostaria de convocar a servidora pública municipal que exerce cargo comissionado na Secretaria da Saúde, a senhora Cláudia Maria Pereira de Cristo, pessoa que, segundo dizem, está relacionada às internações dos dependentes químicos de Nepomuceno, notadamente para as clínicas, se é que podemos chamar de clínicas, aquelas, para mim, cárceres privados que existem na cidade de Nazaré Paulista. Então, eu gostaria de convocar a servidora pública do município para tratar do seguinte tema: internações dos dependentes químicos de Nepomuceno. Qual a relação da Prefeitura Municipal com as clínicas ou pseudoclínicas de Nazaré Paulista? Por que motivo surgiram as indicações destas clínicas? E qual o custo per capita de cada internado nesses estabelecimentos privados? Gostaria que Vossa Excelência levasse a apreciação desta casa. Muito bem, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Só para complementar, a questão de clínica é quando se encontra ali médico, psiquiatra, psicólogo em clínica. Quando se fala comunidade terapêutica, é quando se faz trabalho mais de terapia ocupacional. Só para lembrar um tema importante que nós precisamos, essa casa já discutiu, inclusive nós recebemos aqui o Dr. Cross Benevides, secretário de Estado de Antidrogas do Estado de Minas Gerais, que falou muito bem a respeito disso. Mas eu coloco, então, a convocação do vereador Washington Corrêa Lima Neto em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa a convocação da senhora Cláudia Maria Pereira de Cristo. Senhor vereador presidente, por último, eu gostaria só de uma informação. Se a Câmara Municipal, a mesa da Câmara, no que concerne a questão da Praça de Esportes Pimenta da Veiga, se considerou encerrados os fatos com aquela resposta do ilustre prefeito municipal, ou se essa casa, diante das evidências e dos fatos, pretende tomar alguma providência para uma apuração mais a fundo da questão. Muito bem, vereador. Questão da Praça de Esporte Pimenta da Veiga, nós
fizemos um convite a todos os vereadores que ali estivesse presente, para nós ali presenciar a situação de um terreno de acesso à praça de esporte a uma empresa. Nós fomos ali acompanhado, eu, o vereador Luciano Alexandre Moraes, o vereador Júlio César Ezequiel, esteve lá também presente. Nós encaminhamos ao Executivo Municipal, nós convocamos, ele acompanhou nós lá, o engenheiro Adalto, e ele ficou de nos encaminhar o que houve ali. Eu acredito que o vereador Luciano Alexandre Moraes deve também fazer uma indicação no que diz respeito a essa situação, que nós ficamos esperando o posicionamento da engenharia da Prasport. Eu gostaria de falar a respeito da Prasport. A Prasport é um bem fundado em 1958. Infelizmente, nós precisamos de cuidar dela e talvez depois fazer uma convocação de alguém aqui para que dê para nós algum posicionamento da Prasport Pimenta da Viga, que hoje Vossa Excelência mesmo fez um comentário a respeito da questão da dependência química, e nós, com um espaço maravilhoso daquele, ficando ocioso. Nós temos de saber quem que está gerenciando a praça, qual secretaria responsável. Eu ali passei momentos importantes da minha vida ali, tanto dando como praticante de esporte, como professor, depois como diretor. Tive ali na administração do saudoso Alberto Correia Lima, uma das melhores reformas que a quadra teve, a Praça Esporte teve, uma das melhores reformas na praça do senhor prefeito Alberto Correia Lima Neto, e nós precisamos, sim, dar um posicionamento para a sociedade, que, infelizmente, a Praça Esporte Pimenta da Viga, eu, como professor, principalmente como educador, nós precisamos de ver como que está a situação, talvez uma indicação para ver como que está a situação da Praça Esporte e as ações que ali se encontra. Eu gostaria de fazer um outro comentário que diz respeito à questão da cooperativa dos catadores de lixo aqui, de material reciclável. É bom também, para que nós ficamos cientes do que se trata, como que está a situação lá, para que a gente fazer um convite para vir cá para nós, para passar para nós como que está a importância do trabalho deles ali na comunidade. O vereador Júlio César Ezequiel quer fazer um comentário antes de voltar a respeito da Prasport, vereador? A respeito da cooperativa, eu, como trabalho no comércio, é muito gratificante quando chega alguém que trabalha na cooperativa de materiais recicláveis, fazer suas compras no comércio através de um trabalho tanto ambiental como social, onde tenha a possibilidade de comprar seu alimento através daquela cooperativa. Então, é um motivo de orgulho, e peço também colaboração das pessoas para que possa colocar os materiais nos dias corretos, para que, com isso, também eles aumentem sua renda. Nós podemos fazer um convite aí para que o presidente da cooperativa venha aqui nessa casa. Certo dia, uma moça me mostrou o primeiro caminhão que eles carregaram, e eles filmaram a alegria deles fazendo o primeiro carregamento lá do trabalho deles. Então, foi emocionante e importante também para que possa estar passando para nós aqui nessa casa. Eu gostaria de voltar a palavra ao vereador Washington Correia Lima Neto para fazer o encerramento das suas indicações. Vereador Washington Correia Lima Neto. Pois não, ilustre presidente. Eu também tenho o meu lado romântico desses fatos, mas eu entendo que a gravidade da situação não permite que as coisas, por causarem emoções, elas possam ser obscuras, possam ser articuladas na calada da noite, possam ser feitas nos bastidores, nos calabouços, longe do princípio da transparência, que é um dos princípios obrigatórios da Constituição da República. Eu gostaria que todos, não só
os sócios da cooperativa, os cooperados, fizessem as suas compras. Mas que todos pudessem dizer a origem de como as coisas são feitas e realizadas, porque, afinal de contas, o que está empenhado é a coisa pública. O que está empenhado, o que está em jogo, é o dinheiro público que sai do bolso do consumidor. Do fósforo, do nascer ao funeral, tudo isso é pago impostos. Nós somos o povo deste planeta, de maior taxa tributária do mundo. Se perdermos, é para umas 2 ou 3 países da África, no mais, tudo é imposto. Então, não existe motivo para que se funde, se coopere com fundações, que se faça isso, que se faça aquilo, e que não comunique o povo. Por que motivo o povo tem que ser excluído? Tem que ser segredado? Tem que ser feito na moita? É contra essa omissão, é contra esse posicionamento que eu me debato, que eu às vezes perco o sono. Nós precisamos ser objetivos, focar a realidade. A Praça de Esportes, para mim, também traz inúmeras recordações. Eu aprendi a nadar ali com o meu saudoso tio Milton Simas. Foi ali que eu bati meu primeiro joguinho de futebol de salão. Mas o que eu tenho que focar agora é que uma área da municipalidade, uma área pertencente ao povo de Nepomuceno, segundo o mapa que eu hei de levar ao Ministério Público, aponta para um desacréscimo da área da Praça de Esportes Pimenta da Veiga. Sem obediência a qualquer lei e com omissão descarada da administração pública, que teve a cachimônia e o deboche de enviar a esta casa aquele comunicado que a pessoa vai pintar à frente da Praça de Esportes. É brincadeira. Então, eu espero que esta Casa Legislativa tome as providências necessárias e cabíveis em defesa do patrimônio público. E, por último, quando se fez o TAC, o termo de ajustamento de conduta no que concerne ao projeto de lei, ao projeto de resolução, que cria os cargos, o cargo de carreira da Prefeitura Municipal, esta Casa Legislativa enviou ao Ministério Público a cópia do projeto de lei. Eu não entendi por que havia sido enviado o projeto de lei para o Ministério Público. Porque, na verdade, ele não vota. Mas, como se enviou o primeiro, eu não estou entendendo por que não vai se enviar o segundo. Porque o Ministério Público enviou essa casa de forma muito solidária o pensamento dele a respeito dos fatos. Então, eu gostaria de pedir que fosse enviado também ao Ministério Público agora uma cópia do projeto de resolução, lei. É o projeto de
Projeto de lei número 566/2014, que institui novo plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Nepomuceno e dá outras providências. Em homenagem ao princípio da isonomia, que mandou o primeiro, eu acho que deve-se também encaminhar o segundo. Se já encaminharam, parabenizo a mesa da Câmara. Se ainda não o fez, espero que, em nome do princípio da transparência e para responder à cortesia do ilustre representante do Ministério Público, que nos respondeu, que envie a ele esse novo projeto que é apresentado a esta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Washington Corrêa Lima Neto. Foi enviado a essa casa e também lido nessa casa ao encaminhamento do projeto e recebido pelo senhor funcionário Cláudio Salles no dia 9/9/2014, já o segundo projeto que entra em tramitação nessa casa. Passa a palavra ao vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente, a todos que nos acompanham via internet. Quero começar aqui e pedir desculpas pelo atraso aí. Eu tive com a minha mãe numa consulta agora e atrasou bastante, mas tivemos o prazer dela acompanhar um pouco a reunião também, pela primeira vez nessa casa. Fazer uma indicação aqui, senhor presidente. Antes, quero fazer um comentário, porque nós moramos em Nepomuceno. E acho que muitos de Nepomuceno estão acostumados a ver o que eu, senhor presidente, pôde presenciar hoje só na televisão. Nós estamos com um grave problema, e até tive a oportunidade de ir ao local. Fiz umas fotos, fui no local ontem, e hoje convidei o presidente para ir junto, mais uma vez, fazer uma visita. E quero mostrar, antes de fazer a indicação, as fotos, e fazer um apelo a todos os vereadores, porque acho que nós fomos eleitos pelo povo para defender a população, e que todos vocês que tiverem oportunidade, dão uma passada, ou, se possível, fazer aí uma ação conjunta, senhor presidente, pela Câmara, marcar uma reunião no bairro, porque o descaso com aquele pessoal ali é imenso. A gente falando aqui representa uma coisa. Eu quero ver cada um de vocês ir no local e presenciar o que nós presenciamos. Eu tive lá 2 dias, fui ontem e voltei hoje. É um absurdo muito grande você ficar morando ao lado de um esgoto a céu aberto. Vocês não imaginam o que está acontecendo ali. Que mau cheiro imenso. É insuportável ficar num local desse. Então, esta é a obra da estação de tratamento de esgoto. Um local que estão abriram esse esgoto aí na rua Silvio Veiga Lima. Silvio Veiga Lima, para poder encanar e mandar para cima para fazer o tratamento. E abriram a rede de esgoto há 1 mês já, mais ou menos. Não tamparam, está escorrendo a céu aberto. Segundo os moradores, informação que passaram para eles é que a obra vai parar. Não deram notícia de acabamento, de fechamento. Com umidade na beira da rua, corre o risco de desbarrancar, talvez até levar a casa do próprio morador embora, sem contar no pior, que é o mau cheiro. Isso pode causar uma doença grave para vários que moram ali ao redor disso. Fiz questão de tirar foto também da caixa, são 3 caixas unidas em uma. E a preocupação com a dengue, onde fica? A caixa está cheia de água e está destampada. Uma outra preocupação muito grande com o dinheiro público. Essa caixa foi construída para bater uma laje em cima. E você já viu polagem em cima de madeira? Aí a caixa está aí. Então, trouxe essas fotos, fiz questão de trazer e faço um apelo para todos os vereadores com uma ação conjunta aí, porque esses moradores merecem respeito e merecem a dignidade, porque, infelizmente, o que eles estão enfrentando ali não é para qualquer um, não.
Muito bem. É bom lembrar também, eu tive com o vereador Luciano Alexandre Moraes lá, em torno de 3 horas da tarde. O cheiro é insuportável, é muito forte. As famílias, na hora que nós chegamos lá, eles estão pedindo ajuda. Nós não estamos tirando o mérito que nós achamos também a importância da obra. A obra é importantíssima para o município. O que nós estamos pedindo, o vereador vai fazer indicação, inclusive eu fui lá, é que se faça o serviço mais rápido possível. Vereador Cláudio, você que está sempre ligado à questão do SAI, que é questão seguinte, parece que está mais de mês lá da situação, e o senhorzinho lá falou que não aguenta, não tem jeito nem de almoçar, e realmente o cheiro é insuportável. Nós não estamos lá questionando a questão da obra, a obra é importantíssima no município de Nepomuceno, mas a partir do momento que abriu, tinha de tentar ver se faz o mais rápido possível, e a gente está pedindo que se faça o mais rápido possível. Muito obrigado pelo convite, Luciano Alexandre Moraes, não só o vereador Luciano Alexandre Moraes, mas como outros vereadores que queiram também convidar para nós possamos ir lá fazer a visita, mas lá está precisando de tomar uma providência mesmo o mais rápido possível. Uma obra importantíssima no município, mas que a situação lá está complicada. Com a palavra, vereador Cláudio. Pela ordem, só, presidente. Boa noite a todos. Como foi citado, gostaria de explicar a todos que o SAAI não é responsável por essa obra. O município contratou o senhor, salvo engano, Rogério Giranda, para administrar e entregar a obra pronta. Inclusive, eu gostaria de sugerir ao Luciano, a mesa, para convocá-lo aqui, explicar a respeito do prazo, de quando vai entregar, e do projeto, se foi alterado, se não foi alterado, entendeu? Inclusive, tinha os servidores hoje do SAI lá, olhando também, vendo a situação lá, né? Então, o vereador, acho que pode ter uma sugestão aí com a associação do vereador Cláudio Andrade Pedroso, mas eu gostaria de pedir a todos os vereadores, se possível, se der, para dar uma passadinha na rua Silva Veiga Lima, que está muito forte o cheiro lá, e se dá uma olhada. É isso aí, senhor presidente. Aí quero fazer aqui a indicação. E muito bem colocada a sugestão do vereador Cláudio aí. Podemos sim fazer o convite pelo responsável. E que, na verdade, o que precisa ali é de resolver esse problema com urgência. Só quem mora ali para saber. E sem contar que fizeram a canaleta para encanar, não sei se rebentaram mais esgoto, a canaleta que fizeram já está cheia, e inundou aquilo para ali acima. Inclusive, tivemos a coincidência hoje de encontrar ali funcionários do SAI, e vimos realmente, eles próprios falando, como que nós vamos trabalhar aqui desse jeito? Não tem nem como. E realmente, como que eles vão entrar ali, do jeito que está ali? Tem que esgotar de novo. Nem serviço do SAI ainda, né? O SAI toma a responsabilidade a partir que receber a obra. Está complicadíssimo. Vai fazer indicação, vereador? Sim, vamos fazer o convite, né, ao responsável. Ao senhor Rogério Giranda, vou fazer um convite a ele, um convite urgente, para comparecer essa casa para dar a nós algumas explicações a respeito dessa situação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado pelos presentes dessa casa, o convite ao senhor Rogério Girando. Com a palavra, vereador Washington. Só vou justificar meu voto, presidente. Há 1 ano e meio eu cantei essa pedra aí. Quando eu disse que não se afronta a lei da gravidade, e citei como exemplo as estações de tratamento de esgoto de Santo Antônio do Cruzeiro e de Nazaré de Minas, que foram transformadas em galinheiro e curral. Só que aqui o contingente populacional é muito maior.
Esse senhor, quando esteve aqui, se for o mesmo que esteve aqui, um que tem um Alfa Romeo, que tinha uma Kombi antiga, depois comprou um Alfa Romeo, ele nos garantiu que esse tipo de fato não aconteceria, está gravado aí. Então, eu gostaria só de lembrar que, exercendo uma função pública, uma contratação pública, ele se equipara a servidor público. Eu entendo que poderia, no caso, muito embora já tenha sido aprovado, uma convocação ao invés de convite. Esse sujeito pode dar no pé e nós vamos sobrar com isso que está aí no rego, no córrego, que é, infelizmente, o produto dessa luta que foi travada há 1 ano e meio e que nos encheram de promessas aqui nesse mesmo plenário. Parabéns pela indicação, vereador. Mas esse é um fato anunciado. Eu vou pedir aos dois vereadores, né, que é regimental, ele pode ser, por prestar serviço para o município de Nepomuceno, não ser convite, ser uma convocação. Então, eu coloco a convocação do senhor Rogério Girando em votação novamente. Aqueles que forem a favor, permanecendo, caso forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continuo com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Acompanhando o convite, quero fazer uma indicação. Fica à vontade. Essa é rapidinho. Eu declino, dada a urgência do caso, que se faça primeiro a convocação desse senhor, para depois convocar a senhora Cláudia, porque me parece que esse caso é mais emergente, tem mais emergência, tem mais saúde pública envolvida nesse fato aí. Porque se chover, vai esparramar. Obrigado. Ô, vereador Washington, eu não tem, nós já recebemos aqui no plenário dessa casa 2 convocações, não tem óbice nenhum. Não pode fazer as 2 convocações, não tem óbice nenhum, não. Muito bem. Continua com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Eu quero agora fazer a indicação. O vereador que esta subscreve na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer a esta egrégia casa que seja indicado ao senhor prefeito municipal o seguinte: que o Executivo Municipal tome providências urgentes para reparar o problema que está ocorrendo com o esgoto da rua Silvio Veiga Lima. Justificativa. Ocorre que os moradores daquela rua não estão reclamando do mau cheiro insuportável, porque fizeram procedimentos na rede de esgoto, mas não arrumaram adequadamente, causando o problema. Ocorre que os moradores estão reclamando. Eu li errado aqui. Assim, faço esta indicação e um apelo para que o senhor prefeito seja solidário, solicitando aos nobres vereadores o apoio na aprovação da mesma. Casa Legislativa, 15 de setembro de 2014. Essa indicação, senhor presidente, ela está ainda acompanhada de um abaixo-assinado dos moradores apenas daquela rua Silvio Veiga Lima, e que, beirando o esgoto que fizeram embaixo ali, vários moradores não assinaram ainda. Que se for para pegar um abaixo-assinado com todas as assinaturas, tem 2 folhas aqui, vai completar umas 10 folhas, isso é certeza. Dos que estão incomodados demais com esse mau cheiro. Vai anexado a indicação de Vossa Excelência. Coloco a indicação do vereador Washington, o vereador Luciano Alexandre Moraes em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa a indicação do vereador Washington, o vereador Luciano Alexandre Moraes. Lembrando do nosso saudoso doutor Silvio, quem teve o prazer de conhecê-lo, exímio professor de inglês, doutor Silvio Veiga Lima. Isso. Mais uma indicação aqui, senhor presidente. Que o Executivo Municipal
tome providências urgentes para com a frota municipal do transporte escolar. Vai mais uma vez a frota escolar. Justificativa. Ocorre que temos um ônibus com problemas no motor, está encostado. Um ônibus com o para-brisa quebrado, está encostado. Um micro-ônibus com a caixa de direção danificada. Uma Splinter está estragada. Uma Kombi que está funcionando primeira, terceira e quarta. Na estrada de chão, a marcha que mais necessita é a segunda, não está funcionando. E o motor 4 cilindros só funciona 3. Então, é assim que está funcionando essa Kombi. E, segundo informações, parece que a Prefeitura está querendo cortar gastos e não tem previsão para consertar, e precisamos saber se realmente procede essa informação, se não tem mesmo previsão para consertar esses veículos, porque já um transtorno geral no transporte. Tem aluno que a gente busca de manhã aí, sai de casa às 5 horas da manhã, está tendo que esperar aí meio-dia ou mais para retornar, para sair daqui de Nepomuceno, chegar nas suas casas 1h da tarde ou mais. Então, precisamos dessa informação aí, porque eu acho que o transporte escolar é urgência 24 horas em cima. E se não tiver essa urgência, vai só complicando. Muito bem, coloco a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes desta casa. No decorrer dessa visita que fiz, onde tirei essas fotos desse esgoto aí, deparei com um cidadão dando umas pasadas na beira de um lote lá e parei com ele, perguntar o que estava acontecendo. Aí ele me falou que realmente acontecia. Vou aproveitar e fazer uma indicação aqui, mais uma indicação, que o Executivo Municipal tome providências em abrir uma rua sem saída no bairro Vila Pedroso, a Rua C, que, segundo informação de proprietários, estão esperando a abertura dessa rua há quase 4 anos. Promessa feita já há um bom tempo. E até hoje estão esperando. A casa está pronta e não tem jeito de chegar nela, não tem rua. Justificativa. Ocorre que no projeto a rua existe, mas nunca foi feita. E uma indignação muito grande dos moradores deste bairro Vila Pedroso. E precisamos saber a informação, por que não foi feita ainda. Uma rua com 30 metros de comprimento. É muito pouco, uma rua sem saída. Tem que saber o porquê que não foi feito. Então, essa é mais uma indicação, senhor presidente. Muito bem, vereador. Coloco a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Depois pedir o vereador Luciano Alexandre Moraes para passar o nome certinho da rua, paralela a ela, Certo. para que possamos colocar aqui na indicação. Tem mais uma indicação aqui, senhor presidente? Que o Executivo Municipal tome providências urgentes no sentido de esclarecer a esta Casa Legislativa o que realmente aconteceu com a Praça Pimenta da Veiga. Aqui foi feita a denúncia pelo vereador Washington e nós fomos lá, fizemos a visita. Justificativa da indicação. Ocorre que fizemos a visita e com a companhia de um especialista de medição. E precisamos aí de uma resposta concreta. O que aconteceu, quem que autorizou, se não autorizou, o porquê que teve esse acontecimento com a praça. Precisamos de um esclarecimento concreto deste acontecimento na Praça Pimenta da Veiga. Muito bem, coloco a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. É só, senhor presidente. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Nada mais havendo, gostaria de passar agora para a apresentação de projetos. Projeto de lei complementar número 155/2014, que autoriza o Poder Executivo a vender bens imóveis que estejam sendo utilizados para fins habitacionais. Projeto de lei número 567/2014, de 2015,
Projeto de Lei número 567, de 2014, de 15 de setembro de 2014, que institui feriado municipal no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data que lembra o dia em que foi assinado, em 1695, o líder Zumbi do Quilombo dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência negra, da escravidão e da outras providências. Projeto de Lei número 568, de 2014, que institui o Programa de Educação para o Trânsito, como atividades extracurriculares na rede municipal de ensino, pré-escola e ensino fundamental. Passa agora para a ordem do dia. Emenda à Lei Orgânica número 001, de 2014, pedido de tempo nas comissões. Continuo com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei Complementar número 154, de 2014, que dispõe sobre alteração do anexo 2 da Lei Complementar número 085, de 2009. Levo ele às comissões. Gostaria de comunicar a todos os vereadores que amanhã na TV Nepomuceno é reprisado a reunião na íntegra, a partir das 7 horas, e depois, na terça-feira, é apresentado, com reprise na sexta-feira, também às 19 horas, ao meio-dia, e na segunda-feira em diante fica disponível no canal do YouTube, na internet, e também no canal aqui da Câmara Municipal de Nepomuceno. Gostaria de também comunicar aos novos vereadores que toda segunda-feira, segunda e quarta-feira, fica disponível aqui nessa casa o assessor para fotografia. Algum vereador queira acompanhar com a assessoria de imprensa, pode só ligar avisando que eles também estão aqui disponível para qualquer vereador fazer alguma ação. Eles estão disponíveis aos novos vereadores dessa casa. Gostaria de pedir também aqueles vereadores, na programação que é feita pela equipe, aqui também as entrevistas, que eles possam estar fazendo todo o cadastro. Gostaria de pedir também aos novos vereadores da casa, nós estamos tendo uma grande dificuldade para marcar as reuniões da Câmara Itinerante. Alguns vereadores que queiram fazer alguma indicação ou fazer algum convite a algum local, nós estamos tendo uma grande dificuldade de levar a Câmara Itinerante nas comunidades rurais. Então, às vezes, alguém que você conhece, alguma liderança que você conhece, para que nós possamos ir. Nós temos feito algumas ligações e nós não estamos tendo retorno para as reuniões da Câmara Itinerante. Eu gostaria de pedir aos vereadores que possam também estar indicando para nós algumas localidades, para que nós possamos ir também na reunião da Câmara Itinerante. O projeto de lei é pedido de tempo nas comissões. Passa agora o projeto de lei número 566 de 2014, que institui um novo plano de cargos e carreira da Câmara Municipal de Nepomuceno, da Suprema, dela aos pareceres das comissões. Lembrando aos novos vereadores também, o novo regimento dessa casa, Vossa Excelência poderão fazer uma análise mais ampla de alguns regimentos aí citado, tanto o anterior a esse dessa casa, também como alguns modelos da região. Gostaria de lembrar mais uma vez
aos senhores vereadores de protocolar seus pedidos, indicações, requerimentos, moções, reiterações, projetos, etc., dando na secretaria, tanto na secretaria quanto para o assessor jurídico, até às 13 horas da segunda-feira, dia da reunião, por uma questão de organização dessa casa. Caso contrário, serão apresentados somente na próxima reunião. Gostaria de pedir mais uma vez aos novos vereadores para não deixar para a última hora as indicações aqui dessa casa, para que nós possamos fazê-las com mais tempo. Gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Zé Bertrali, que está acompanhando a reunião. Muito obrigado pela sua presença aí, desde cedo aí. Orador lá do Jardim Molina. Muito obrigado pela sua presença. Projeto de lei número 554 que dispõe sobre a exigência do uso e calçamento permeável na construção de futuros loteamentos, condomínios, conjuntos habitacionais que forem implantados no município de Nepomuceno. Esse projeto se encontra pedido de tempo nas funções. Projeto de lei número 557 de 14 que altera parcialmente a redação da lei número 119 de 2000, pedido de tempo nas funções. Gostaria de pedir à nossa secretária que fizesse a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 557 de 2014. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 557, de 15 de julho de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que altera parcialmente a redação da lei número 229 de 2000 e dá outras providências. A referida proposição foi encaminhada a esta Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais para análise dos aspectos a ela relacionados, principalmente com relação aos servidores públicos, nos termos do artigo 39, primeiro do Regimento Interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 557/2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, 15 de setembro de 2014. Relator, vereador Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Membros, vereador Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigues Avelino. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 557/2014. De autoria do prefeito municipal Marcos Memento, o projeto de lei objetiva alterar parcialmente a redação da lei número 229 de 2000. O referido projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37, primeiro do Regimento Interno. Analisando o referido projeto de lei e a lei municipal que se pretende alterar, qual seja a de número 119 de 2000, que criou o Fundo Municipal de Assistência Social, constata-se que o que se busca é apenas uma adaptação e mudança de nomenclatura, tendo em vista que, atualmente, o Fundo Municipal de Assistência Social passa a ser regido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e não mais pelo Secretário Municipal da Fazenda,
que o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social passa a integrar o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e não mais o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. E, finalmente, que o pagamento dos benefícios eventuais, que antes era feito conforme disposto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, agora passará a ser com base na Lei Municipal número 444, de 17 de abril de 2013, aprovado por esta Casa Legislativa no ano passado. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade capazes de inviabilizar o presente projeto de lei. Assim sendo, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação, aprovação do projeto de lei 557 de 2014, de 15 de julho de 2014. Sala das Comissões, em 1º de setembro de 2014. Relator, vereador Pedro Giovanni Militani, membros João Alfredo Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomada de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto projeto de lei 557 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre, altera parcialmente a redação da Lei nº 119 de 2000 e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do regimento interno. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45, estando desta forma em condição de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 557 de 2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, relator Cláudio Andrade Pedroso, membros vereador Júlio César Ezequiel e Washington Correia Lima Neto. Muito obrigado à nossa secretária pela leitura dos pareceres das comissões. Os pareceres, todos os pareceres favoráveis. Nós vamos votar agora os pareceres do projeto de lei número 557 de 2014. Aqueles que forem a favor, permanecendo, dados que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado os pareceres do projeto de lei número 557 de 2014, que altera parcialmente a redação da lei número 119 de 2000. Leva agora o projeto em primeira votação e discussão. Coloco, então, em discussão o projeto de lei número 557 de 2014. Em discussão. Leva agora o projeto de lei número 557 de 2014 para alteração parcial da redação da lei número 119 de 2000. Aqueles que forem a favor, permanecendo, dados que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa Casa em primeira votação. Leva agora o projeto de lei número 558 de 2014, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa de água e esgoto, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, e a PEM autoriza a doação de bens imóveis. Esse projeto está no pedido de tempo nas comissões. Continua com o pedido de tempo nas comissões o projeto de lei número 558, projeto de lei número 556 de 2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte e da outras providências. Esse projeto se encontra nas comissões. Somente um parecer das comissões, vamos esperar os próximos pareceres. Passa agora para o projeto de lei número 563 de 2014, que dispõe sobre autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal de multifinansitário da região do Lago de Furnas. Esse projeto se encontra nas comissões com os pareceres. Todos os pareceres já estão nessa Casa. Gostaria de pedir ao nosso secretário que faça leitura de todos os pareceres. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 563/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Lago de Furnas. Em continuidade ao processo legislativo, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do regimento interno.
Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o Regimento Interno, artigo 45 e Lei 11.107, de 2005, bem como o Decreto Federal 6.017, de 2007, que rege sobre consórcios públicos, estando, desta forma, em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão a analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 563/2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, relator Cláudio Andrade Pedroso, membros Júlio César Ezequiel, Washington Correia Lima Neto. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 563/2014. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei número 563 de 2014, que dispõe sobre autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Lago de Furnas, veio para parecer quanto aos aspectos que compete a esta comissão examinar. Depois de analisar o referido projeto, chegou-se à conclusão de que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente porque é baseado na Lei Federal 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. O artigo 3º do projeto, em estudo, autoriza a concessão de servidores municipais ao consórcio, visando a economia de gastos públicos. Mas é importante lembrar que tal cessão é prevista no artigo 41 do Estatuto do Servidor Público Civil do município de Nepomuceno, que prescreve o seguinte: disposição é a cessão do servidor para ter exercício por prazo determinado em órgão ou entidade diversas do quadro em que se encontrar lotado seu cargo, observada a conveniência do serviço. Assim, o presente parecer é favorável à discussão e, se for o caso, a aprovação do projeto de lei 563/2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, 1º de setembro, relator vereador Éder Rodrigo Corrêa do Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigues Avelino. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 563, de 14 de julho de 2014. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final recebeu o processo legislativo referente ao projeto de lei 563 de 2014, que dispõe sobre autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Lago de Furnas, para a emissão de parecer acerca de seus aspectos constitucionais e legais. Analisando com atenção o referido projeto e a legislação aplicável, ou seja, a Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, esta comissão chegou à conclusão de que o mesmo cumpre todas as exigências legais. Dentro do princípio da colaboração federativa previsto na Carta Magna, os consórcios públicos são apenas uma das formas de cooperação federativa. A referida lei federal prescreve que: artigo 1º, esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 dispõe, artigo 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ressalta-se que o consórcio público que observar as disposições da Lei nº 11.107 de 2005 e as normas gerais de contabilidade pública para que sua gestão financeira e orçamentária se realize cumprindo rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, e quanto à iniciativa, esta também está dentro da lei, porque trata-se de matéria de competência exclusiva do Executivo, através do prefeito municipal. Assim sendo, o parecer desta comissão é no sentido de que o projeto de lei número 563 de 2014 está em condições de ser levado à apreciação e votação do plenário. Sala das Comissões, em 1º de setembro de 2014. Relator Pedro Giovanni Militani, membros João Alfredo Guedes e Marcelo Augusto Vilas Boas. Em discussão, os pareceres do projeto de lei número 563 de 2014. Em discussão, os pareceres.
Levo agora os pareceres em votação. Aqueles que forem a favor, permanecendo sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa os pareceres do projeto de lei número 563, de 2014. Passa agora para a primeira votação e discussão. Coloco o projeto de lei em discussão, 563, de 2014, em discussão. Coloco agora em primeira votação o projeto de lei número 563 de 2014, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinitário da região do Lago de Furnas. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passa agora para o nono projeto de lei número 556 de 2014, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinitário da região do Alto Rio Grande. Levo ele em primeira discussão e votação. Os pareceres já foi votado. Os pareceres. Os pareceres já foram votados. Esse projeto, os pareceres, ele é similar ao projeto 563, e os pareceres dele já foram votados, os pareceres. Muito bem. Então, não foi votado os pareceres. Vou pedir à secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 556, de 2014, quase no mesmo teor do projeto 563, votado nessa casa nesse momento. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 556, de 14 de julho de 2014. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final recebeu o processo legislativo referente ao projeto de lei 556 de 2014, que dispõe sobre autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário na região do Alto Rio Grande para a emissão de parecer acerca de seus aspectos constitucionais e legais. Analisando com atenção o referido projeto, bem como a minuta do contrato de consórcio público, que está anexado ao processo legislativo, e ainda a legislação aplicável, ou seja, a Lei Federal 11.107, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, esta comissão chegou à conclusão de que o mesmo cumpre todas as exigências legais. Dentro do princípio da colaboração federativa, previsto na Carta Magna, os consórcios públicos são apenas uma das formas de cooperação federativa. A referida lei federal prescreve que, artigo 1º, esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetos de interesse comum e da outras providências. Parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 dispõe, artigo 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ponto que mereceu consideração desta comissão foi analisar se o contrato de consórcio público obedeceria ou não à chamada Lei de Licitações, mas, conforme se verifica na cláusula 35 da minuta do contrato em anexo ao projeto de lei, todas as contratações do consórcio obedecerão aos ditames da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93, com suas alterações do prescrito no presente instrumento e das normas que o consórcio vier a adotar. Ressalta-se ainda que está correto também quanto à iniciativa, porque trata-se de matéria de competência exclusiva do Executivo, através do prefeito municipal. Assim sendo, o parecer desta comissão é no sentido de que o projeto de lei número 556 está em condições de ser levado à apreciação e votação do plenário. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2014. Relator, vereador Pedro Giovanni Militani, membro João Alfredo Guedes, Marcelo Augusto Vilas Boas.
Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 556 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Alto Rio Grande. Constata-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno, artigo 45 e Lei 11.107, bem como o Decreto Federal 6.017 de 2007, que rege sobre os consórcios públicos, estando desta forma em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei. É nosso parecer, Sala das Comissões, Cláudia Andrade Pedroso, membros Júlio César Ezequiel, Washington Correia Lima Neto. Parecer da Comissão de Obras, Bens, Serviços Públicos e Servidores Públicos Municipais sobre o projeto de lei 556 de 2014. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 556 de 2014 veio para parecer quanto aos aspectos que compete a esta comissão examinar. Depois de analisar o referido projeto, chegou-se à conclusão de que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente porque é baseado na Lei Federal nº 11.107 de 2005, que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Assim, o presente parecer é favorável à discussão e, se for o caso, a aprovação do projeto de lei 556/2014. É nosso parecer, Sala das Comissões, relator vereador Éder Rodrigo Corrêa do Nascimento, membros Luciano Alexandre Moraes e José Rodrigues Avelino. Muito bem, muito obrigado, nossa secretária, por ter feito a leitura dos pareceres do 556 de 2014. Aqueles que forem a favor nos pareceres, permaneçam sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Leva o projeto de lei número 556 de 2014 em primeira votação e discussão, que dispõe sobre a autorização da participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal de multifunitário da região do Alto Rio Grande. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa em primeira votação e discussão, o projeto de lei número 556 de 2014. Leva agora o último projeto, o projeto de lei número 555 de 2014, que declara a utilidade 555 de 2014, 565 de 2014, que declara a utilidade pública municipal, o Grêmio Recreativo Unidos da Vila. Levo esse projeto em segunda discussão e votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Passa agora para a ordem do dia da próxima reunião, dia 22/9/2014. Projeto de lei complementar número 155 de 2014, projeto de lei número 567 de 2014, projeto de lei número 568 de 2014, projeto de lei orgânico municipal 01 de 2014, projeto de lei complementar número 154 de 2014, projeto de lei número 566 de 2014, projeto de lei número 554 de 2014, projeto de lei número 557 de 2014, projeto de lei número 558 de 2014, projeto de lei número 561 de 2014, projeto de lei número 563 de 2014, projeto de lei número 555, 556 de 2014, projeto de lei, esses são a ordem do dia da próxima reunião, dia 29/9/2014. Boa noite a todos, vão em paz, Deus abençoe.